Cremos na igreja, a família espiritual. Nós cremos na igreja, a família espiritual, e é sobre isso que nós vamos falar nesta lição 9, classe de adolescentes. A paz de Cristo, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los para mais uma videoaula da Escola Dominical. Neste caso, lição 9, classe de adolescentes, os adolescentes vencedores. Aqui no canal nós temos as aulas para as classes de jovens, adolescentes, juvenis e adultos todas as semanas. Por isso é muito importante, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificações. Dê like, clique no joinha, escreva nos comentários a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta. Fale para nós de onde você nos assiste. Esta interatividade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, faz o YouTube entregar o nosso vídeo para mais pessoas. O YouTube só entrega vídeos para quem interage. Então interaja com o nosso canal para que esse vídeo, essa palavra alcance muito mais pessoas. Divulga aí na igreja, tem muitos professores precisando de ajuda e nós estamos aqui para ajudar vocês. Vamos então à lição 9, classe de adolescentes, mas antes, roda a vinheta. Cremos na igreja, a família espiritual. O texto bíblico está em Efésios 1, 22, 23 e Efésios 2, do 19 ao 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Muito bem. O que é igreja? Na Grécia Antiga, as pessoas se reuniam nas praças em assembleias para uma série de decisões políticas. É daí que vem assembleia. Assembleia era isso. As pessoas se reuniam em ambientes públicos para discutirem questões ali do dia a dia. Lá elas discutiam, discursavam, debatiam assuntos importantes para a vida do povo. Os santos escritores da Bíblia usaram a palavra assembleia para traduzir o termo igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. É um grupo de pessoas reunidas por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que reconhece a soberania e a graça divina de serem chamados filhos de Deus. Tá? Então, igreja, chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo. Nós estávamos no mundo, chamados para fora do mundo. Por isso que, e não vos conformeis com este mundo. Certo? Então, chamado para onde? Para fora do mundo. A igreja é chamada para fora do mundo, certo? Isso é eclésia, chamados para fora. Nós somos convocados por Deus para tomar decisões concernentes ao seu reino sob orientação do Espírito Santo, tá? A igreja não se reúne no próprio nome, nem no nome de homem algum. A igreja se reúne por obra e graça de Deus, no nome de Jesus Cristo. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio de vocês, claro, reunidos em meu nome. Tá? A igreja é a igreja de Cristo. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o centro da igreja. Por isso, Cristo é o dono do culto, o centro do culto. Tudo o que acontece na igreja deve glorificar a Cristo. Por quê? Porque ele disse que a minha igreja, lá em Mateus 16:8, portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, falando de si mesmo, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, tá certo? As portas do inferno não poderão detê-la. A igreja é também a família espiritual de Deus, um povo criado por ele para andar sob a direção do Espírito e na esperança da volta do nosso Senhor. Em muitos lugares, igreja se tornou símbolo, sinônimo de prédio, de denominação. Não. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, escreve aí, a igreja é formada por pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as cores, de todas as línguas, que se reúnem em nome de Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. São pessoas que se renderam ao Evangelho.
partir do momento que a pessoa se rende a Cristo por meio do Evangelho, ela se torna membro, ela se torna integrante da Igreja de Cristo. E aí vale dizer que nem todo membro de denominação é membro do corpo de Cristo, porque o membro do corpo de Cristo, ele vive e para tudo que ele faz para a glória de Deus. O membro do corpo de Cristo, ele contribui com o corpo. Ele é um instrumento de edificação no corpo. E, principalmente, o membro do corpo de Cristo, o membro da Igreja de Cristo, aceita o seu senhorio. Afinal de contas, a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Portanto, o membro do corpo de Cristo aceita o seu senhorio, vive de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, a igreja é uma família, certo? E aí, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, lembrando que na próxima lição nós vamos falar sobre batismo e Santa Ceia. Vai ser demais, você não pode perder. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se aí no canal. A igreja é formada por pessoas, fundada por Deus. O livro de Atos dos Apóstolos narra o início histórico da igreja em Jerusalém, a primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eram quase 120 discípulos os que perseveravam em oração, aguardando serem revestidos de poder o batismo com o Espírito Santo. Aí tem gente que diz assim, igreja é invenção humana. Não, igreja não é invenção humana. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre quis um povo. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus sempre quis um povo. E se nós olharmos a Bíblia, nós vamos entender que a igreja já estava nos planos eternos de Deus. Ok? Os planos eternos de Deus. Agora, as pessoas, elas se decepcionam com instituições e aí elas querem manchar tudo aquilo que de fato não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas também tem aquela ligação. Por isso nós temos que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que a Igreja de Cristo não é necessariamente as denominações, as instituições, mas estas instituições, elas devem servir a esse propósito. Qual o propósito? O propósito de formar a Igreja de Cristo. Senão, não faz sentido a existência delas. Né? Então, a igreja teve início lá, 120 pessoas reunidas no nome de Jesus, orando. Não é? Depois que o poder de Deus foi derramado ali, mais de 3.000 almas. Em poucos dias eles eram mais de 5.000 pessoas e aquilo começou a se espalhar, não é? Por todo o Império Romano. Não é? Em Atos 6, o texto bíblico fala-nos sobre pessoas de diferentes nacionalidades, tendo que conversar e se entender uma com as outras para viver o Evangelho de Cristo na plenitude. De acordo com o livro de Atos, podemos afirmar que a Igreja de Cristo é formada por pessoas, seres humanos falhos e defeituosos, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Igreja não é lugar de perfeitos, é lugar de sermos aperfeiçoados. Eu tenho que escrever isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que escrever, irmão, eu tenho que escrever. Pega a caneta aí. Cadê o caderno? Cadê o caderno? Cadê o caderno, Jesus? Igreja, eu vou postar daqui a pouco no meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Corre lá, vamos lá. Vamos escrever aqui. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de sermos aperfeiçoados. Essa, eu nem lembro mais se é isso que eu falei. Alguém escreve aí nos comentários o que eu falei? Depois eu vou voltar lá. Na hora que eu postar o vídeo, eu vou voltar o cursor. Mas igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de sermos aperfeiçoados por Cristo. É isso. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas um lugar de sermos aperfeiçoados por Cristo. Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas. A igreja é formada de pessoas. As pessoas saem da igreja por causa dos defeitos de alguém, esquece que tem os seus próprios defeitos.
Você não sai de uma empresa porque tem alguém chato lá, você não sai do cinema porque tem um cara chato, você não muda de endereço porque tem um vizinho chato. Vai sair da igreja porque tem. Não, está todo mundo sendo tratado. Entende? Então, igreja é gente. Eu costumo dizer que igreja é gente cuidando de gente. Ao longo de toda a nossa vida aqui na Terra, enquanto igreja, todos nós estamos em um processo de santificação, que significa que até a morte ou o arrebatamento, todos nós estamos sendo tratados por Deus em alguma área da nossa vida. Há pecados com os quais nós lutaremos durante toda a vida, e tem gente que não entende isso. Ele acha que porque alguém nasceu de novo, ou porque ele nasceu de novo, acabou, não pode pecar mais. E aí ele se decepciona quando ele peca, e tem gente que se decepciona quando os outros pecam. Ei, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ele começou a boa obra. Nós nos tornamos santos ao nos convertermos ao Evangelho, mas Ele está nos aperfeiçoando dia a dia. Por quê? Porque a carne está em nós, é uma luta diária. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente dá lugar ao Espírito, tem dia que a gente dá lugar à carne. Então é esse trabalhar diário de Cristo em nós. E por isso as igrejas, as instituições, as denominações são cheias de pessoas falhas e defeituosas. E nós não podemos rejeitar tais pessoas. Rejeitar tais pessoas é rejeitar a nós mesmos, porque nós também temos defeitos e falhas. Rejeitar pecadores na igreja por causa de seus pecados é como um hospital rejeitar os doentes porque eles estão doentes. Imagina o hospital receber uma pessoa na recepção e a recepcionista perguntar assim: o que a senhora tem? Diz: eu estou com falta de ar. Diz: não, volta para casa, a hora que você estiver sem falta de ar, você volta aqui para o hospital. Entende isso? Então, não estranhe que na igreja tem pessoas que falham, que caem, que erram, que pecam. Inclusive, olhe para si mesmo, quantas vezes. Ninguém nunca pensará igualzinho a você, porque duas cabeças diferentes fazem brotar pensamentos distintos. Então, a igreja é formada por pessoas diferentes. Na nossa própria igreja, nas igrejas vizinhas, em igrejas com outras culturas. Nós temos que tomar cuidado para não achar que a nossa interpretação ela salva apenas a nossa. A gente costuma dizer aí de uma outra igreja, a gente costuma criticá-los, a gente costuma em seminários falar sobre esta outra igreja, os primos, sabe do que eu estou falando, né? Então a gente costuma dizer que um dos motivos porque eles são seitas é porque eles acreditam que só eles vão para o céu. Então, muito assembleano acha que só os assembleanos, os antigos, vão para o céu. Essas meninada nova, nem esses novos vão. Por quê? Porque muitas vezes nós confiamos em nós, na nossa própria justiça. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Tem que pensar nisso. Na mesma proporção que a igreja é humana, porque é formada de seres humanos distintos, ela também é divina. Criada por Deus, edificada por Jesus, a igreja não é só uma instituição comum em que estamos acostumados a ver perto de casa. Não, a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Por isso que a igreja precisa se posicionar em alguns momentos, porque ela é coluna e firmeza da verdade. Ao mesmo tempo que a igreja não deve se envolver em algumas demandas para não fugir de seu propósito evangelístico, a igreja não pode se calar, a igreja precisa se posicionar em temas que muitas vezes são polêmicos ou causam polêmica. A igreja precisa, até para dar um norte para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as pessoas, qual é a direção que nós vamos seguir. Infelizmente, para evitar confronto, para evitar polêmica, muitas vezes não se posiciona sobre algum assunto. E quando nós nos calamos, lembra aquele ditado antigo? Quem cala consente? É isso aí mesmo. Enquanto muitas vezes nós nos calamos sobre determinado assunto para evitar a polêmica, tem uma turminha aí, não é de incrédulos não, é de, cristãos, mas aqueles café com leite, light, manteiga sem sal, isso aí, falando de um Jesus e apresentando um Jesus que não está na Bíblia, e arrebanhando milhões. Eu vou gravar um vídeo esses dias
porque eu vi um pastor falando algo muito interessante, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Tem muita gente amando a Deus, mas não temendo a Deus. E é preciso amá-lo e temê-lo. Mais que isso, é preciso ter um amor que tema ao Senhor. Esse amor sem temor não é amor. Um amor que não respeita, um amor que não reverencia, um amor que não obedece, um amor que não pratica a palavra. Um amor que escolhe textos para abafar o ego e massagear os seus pecados. Que amor é esse? É um amor bonito, o amor da música, o amor da poesia, mas não é um amor verdadeiro. Entende? Só que essas pessoas estão por aí, aos milhares, arrebanhando milhões de seguidores, falando em nome de Deus, falando de Jesus, coisa linda. E multidões e multidões estão seguindo essas pessoas, achando que estão seguindo a Deus, mas não tem Bíblia, não tem vida com Deus, não tem vida espiritual. Então a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. A igreja também é um organismo vivo, tem vida própria. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Eu sou do tempo que a gente dizia que nós estamos na direção aqui do Espírito Santo, sabe? Às vezes o culto ele é tão programado, tão engessadinho, que não há espaço para o Espírito Santo agir. Que hora que o Espírito Santo vai agir aqui? A igreja é um organismo vivo. E nesse aspecto, ela é mais que instituição e denominação. É um organismo vivo, é dinâmico, não é estático. Como me tornar membro da igreja? Até já respondi isso, algum tempo atrás aqui. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ser membro do corpo de Cristo é um presente de Deus, mediante a obra expiatória de Jesus, nosso Salvador. Todos quantos creem que Jesus morreu para redimir a nossa vida e que restou ao terceiro dia, tornam-se membros do corpo de Cristo. Não é? Então creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Após a experiência da fé com Jesus Cristo, temos de expressar publicamente a nossa experiência de salvação através do batismo em águas, que é o que nós vamos falar na próxima lição, não é? Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que esta pessoa é dele. A nossa escolha por Jesus deve ser pública. Ele morreu por nós publicamente. Nós devemos viver para ele publicamente. Tornar-se a igreja de Cristo é mais do que cantar em departamento ou participar das atividades da igreja. Não se resume nisso. Vamos dizer que isso são os acessórios, não é a base. E já que a gente está falando aqui para líderes e adolescentes, cuidado para não achar que a sua função como líder é fazer a meninada cantar. A sua função é instruí-los. Você estava no grupo que a gente conversou aí esses dias, falando aí que a grande preocupação dos líderes é que a meninada vai saindo da igreja, e eu disse, nós estamos muito preocupados em criticar comportamentos, em querer controlá-los e pouco em instruí-los. O evangelho não é para controlar, é para instruir. Quem precisa ser controlado é criança. O evangelho propõe uma fase de crescimento, de maturidade espiritual, e isso só vem com instrução. E conhecereis a verdade. Nós queremos uma geração de jovens libertos, mas não queremos conduzi-los pelo caminho do conhecimento. E depois a gente fica, meu Deus, tá saindo da igreja, tá não sei o que, você viu a roupa daquela menina, você viu aquele corte de cabelo, o outro quer fazer uma tatuagem, misericórdia, o que a gente vai fazer? É falta de instrução. É impossível ser liberto sem palavra. Todos os desvios de comportamento revelam uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo, vazia de Deus. E a nossa missão, enquanto líderes, é levá-los a serem cheios de Deus. E isso não se faz
controlando, impondo regras. Isso não se faz. Por mais que faça parte da nossa cultura, está na hora de nós olharmos à nossa volta e perceber que o efeito não tem sido bom. É falta de palavra. Porque o que liberta ainda é a palavra. O que transforma é a palavra. O que santifica é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós não podemos querer dar uma ajudinha para Deus no processo de santificação das pessoas. Parece que a Bíblia não é suficiente, então a gente tem que dar uma ajudinha. Peraí, deixa eu dar uma ajudinha aqui, porque só o sangue e só a palavra não está funcionando. Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Não, não tem isso. Não funciona assim, não. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. A palavra é suficiente. E só ela. E aí que está o detalhe. Porque nós queremos efeitos imediatos. E a palavra não gera efeito imediato, né? A palavra, ela vai tendo um efeito ali devagar. No entanto, o efeito que a palavra produz é duradouro. O efeito que a palavra produz é permanente. É isso. Por isso, nossa missão é conduzi-los a amar Cristo acima de todas as coisas. Já viu um adolescente apaixonado? Adolescente apaixonado muda de comportamento. Por quê? Porque ele está apaixonado. Então, vou encerrar a aula aqui agora. Quer ver os seus adolescentes mudarem de comportamento? Ensine-os a serem apaixonados por Jesus. Acabou. Vamos falar mais sobre isso num outro vídeo? Como ensinar os jovens, os adolescentes a serem apaixonados por Jesus, a amarem Jesus? Porque é isso que falta. Se eles amarem Jesus, pelo conhecimento da palavra de Deus, meu Deus do céu, muita coisa a gente vai precisar se preocupar. E quando a gente precisa falar algo para eles, por causa do amor a Jesus, eles vão nos escutar. Entende isso? Pegou isso? É isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Forte abraço. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.